Aconteceu um caso comigo entre esse ano e o outro passado que eu pensei que seria um bom tema de vídeo. Porque às vezes a gente se coloca em ambiente que a gente sabe que não é nosso, às vezes a gente se coloca em ambiente que a gente sabe que não era para estar, mas a gente vai. E eu já deixo aqui claro que não é sobre se arriscar e conhecer novas pessoas. Isso não tem nada a ver com o que eu quero dizer. Mas sabe quando você vai para um ambiente que você entende que aquilo talvez não é para você e mesmo assim você vai? Então é sobre isso que eu quero dizer. Eu me coloquei em um lugar, um show, que cá entre nós eu não curto muito multidões. E minhas músicas são bem seletivas, assim, sabe? E o que tava tocando também não me agradava. Só que eu pensei, cara, por consideração por essa pessoa, eu vou pra esse lugar. E eu fui. Fui, sendo que o universo tava toda hora jogando informações de não vai, não vai, não vai. Acabou que eu fui. Sabe quando você tem que seguir a sua intuição? Sabe quando você tem que... Não, a minha intuição tá dizendo e eu tenho que seguir ela. Foi o que eu não fiz. Acabou que deu tudo errado. E aí, tipo, eu aprendi uma lição com isso. E se você não quer estar em um lugar, se você não quer ir pra esse lugar, não vai. Não vai. Ah, mas eu sinto que eu preciso agradar uma pessoa. Não vai. Porque no final não vai ser nada legal. Vai acabar que você vai se sentir desconfortável para deixar outra pessoa confortável. E a partir do momento que você faz isso, você deixa claro para você que você simplesmente não tá se amando, não tá entregando o amor próprio que você merece. Simplesmente isso. Eu não segui minha intuição, sabe? E às vezes a gente peca muito nisso de não seguir o que ela quer dizer pra gente. Eu simplesmente dei a minha cara a tapa, fui, não recomendo. E é sobre isso que eu quero abordar aqui hoje, sabe? Porque às vezes a gente quer agradar alguém, sendo que a gente não tá nem se agradando, sabe? Às vezes a gente se diminui pra caber num mundo do qual nem é nosso, sabe? E às vezes a gente quer agradar todo mundo. E a gente, como é que fica no final? E você, como é que você fica no final disso, sabe? Se você simplesmente sente que não quer ir pra tal lugar, tudo bem, não vai. Não se coloque a cara de ir, porque você vai se arrepender. Se tá tudo colaborando para que você não vá, é simples, não vai. E esse negócio de querer agradar todo mundo é outra coisa que faz com que às vezes a gente se coloque em lugares que a gente nem queria estar, a gente se sente desconfortável, deslocada. E simplesmente a gente só tá ali porque queria agradar alguém, acaba se desagradando de uma forma ou outra. Se vocês, cara, não tem a vontade de ir para um certo lugar, não vai. Às vezes a gente se coloca muito em lugares que talvez eu vá fazer amizades nesse lugar aqui, ou talvez eu vá fazer amizades nesse lugar aqui, só que às vezes não dá em nada. E simplesmente vamos dizer que a gente perdeu tempo. Mas eu não vou dizer isso aqui porque eu acredito muito que tudo é uma experiência, que tudo é uma lição. E sim, às vezes a vida vai deixar assim mensagens do que você tem que fazer. E se você não quiser seguir essas mensagens, você uma hora ou outra vai ter que ir da pior maneira. Aprender isso. Eu lembro que quando eu fui pra esse show, eu tava até com um dedo quebrado. E, cara, eu me perdi, assim, em meio a várias pessoas. Desde, assim, do início. Tava dando, tipo, tudo errado mesmo, assim. E eu tava com o dedo quebrado, então eu tava pior, eu tava vulnerável. Eu me perdi, numa multidão, assim, de milhões mesmo. E aí eu fiquei pensando no final disso, cara, qual a lição que eu tiro daqui, sabe? Porque às vezes cabe a nós entender que a culpa também é nossa. Que as escolhas que fizemos também são erros, na maioria ou na minoria das vezes. Porque às vezes a gente pensa que tá fazendo certo,
Só que a gente não tá. E a gente fica nessa de querer se colocar em ambientes que não nos pertencem e dá tudo errado, velho. Sendo que o universo fica jogando essa mensagem pra você, sabe? Sendo que desde o início apareceu coisas que não era pra você ir. Não se coloque em ambientes que você não quer estar. Não se coloque à disposição de agradar alguém quando você está se desagradando. Antes pense, é isso aqui que eu quero pra mim? O que é que eu vou sentir com isso? Eu não tô falando sobre você ir pra um lugar pra conhecer novas pessoas e se arriscar lá. Isso eu acho massa. O que eu tô falando é exatamente sobre o contrário, de você se colocar em ambientes que você entende que não é pra você, sabe? Você tem que sim se arriscar e fazer novas amizades, ir a lugares que às vezes você acredita que nem estaria, mas você também tem que entender os seus limites. Todo mundo tem os seus limites, todo mundo tem seus próprios limites, sabe? Enfim, a mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é que, cara, se você se conhece a certo ponto de entender que aquilo não é pra você, não faça, não vá e muito menos tente agradar alguém se você não está se agradando. Se você tá se colocando num ambiente do qual você entende que não é pra você, você já erra daí, cara. E eu juro pra vocês que no momento que eu cheguei no show, que já tinha, tinha acontecido muitas coisas que não colaboraram com a minha ida. E aí no final, né, veio a lição assim na minha cara, tava de madrugada. E aí eu dentro do Uber eu tava pensando, putz, eu sabia que não era pra mim isso aqui. Eu senti desde o início que não era pra mim. Só que nesse negócio de querer ser bom pros outros, acabei sendo ruim pra mim mesmo. Só que é aquilo, né? Às vezes a gente precisa de certas lições. Se você entende que não é pra você estar, que não é com quem você quer estar, tudo bem, velho. Cancela. Cancela, nem que seja de última hora. Tente se agradar mais e se colocar em ambientes que vão te agregar em alguma coisa, não em ambientes que vão fazer ao contrário disso, sabe? E eu espero que vocês entendam minha mensagem. Às vezes as experiências estão aí, tudo é experiência, acreditem nisso, tudo é aprendizado. Então, se você passou por uma experiência ruim que seja, pegue a lição disso e entenda o que isso trouxe pra você, o que você aprendeu com isso, sabe? E às vezes as lições, elas nem sempre são ruins, tá? Às vezes também são boas. Existe o lado bom das coisas, assim como existe o lado ruim também das coisas. Então, cabe a vocês reconhecer o que é bom e o que é ruim do lado das coisas, entende? Bom, é isso. Eu agradeço a quem ficou até o final desse vídeo. Tô vendo que eu tô alcançando mais pessoas. Tô feliz com isso. E é isso, gente. Tenha uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde aí. E tchau, tchau.